Pessoal, boa tarde. Meu nome é Felipe. Como o Joel falou, eu sou engenheiro de materiais. Eu trabalho na Boyle Performance Sustentável. E eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre uma molécula patenteada da Ambievo, que é usada como solvente no mercado. Para começar, não sei se vocês conhecem o que é o terpeno. Tá? O terpeno é um óleo extraído da casca de algumas frutas, de algumas leguminosas. Tá? A Ambievo usa desse óleo para poder chegar na matéria-prima dela e na molécula patenteada, que a gente tem duas tecnologias aí usando ela, certo? Então, aqui eu vou citar algumas fontes da onde a gente consegue retirar esse terpeno. Tá? Laranja é uma das fontes, inclusive a Ambievo utiliza terpenos de laranja por conta da escalabilidade. Limão, também conseguimos tirar terpeno. Gengibre, cânfora, cenoura, tomate e a própria borracha natural também tem terpeno na sua formulação. O que vale ressaltar aqui é que todos são fontes renováveis. Então, os produtos da Ambievo já partem de uma fonte renovável. Tá? Onde está o segredo da Ambievo? A Ambievo tem um processo patenteado, da onde ela retira esse óleo da casca da laranja e potencializa os poderes de limpeza dele. E diminui os problemas da molécula de delimoneno. Né? O delimoneno em si, ele é tóxico, o delimoneno em si tem baixo ponto de fulgor, o que não são aceitos para poder fazer limpeza em diversos tipos de mercado. Então, esse processo patenteado retira esses pontos negativos da molécula de delimoneno e transforma em vantagens. O nosso ponto de fulgor é acima do estabelecido em tabelas, o nosso produto não é tóxico, o nosso produto não é alérgico, e o nosso produto tem pH neutro. Eu vou citar isso um pouquinho mais para frente. Então, o grande segredo da Ambievo é a molécula de terpeno P. A partir dessa molécula, a Ambievo se desenvolveu em 3 linhas. A partir do momento que desenvolveram a molécula, se pensou o que fazer com ela agora. Então, a primeira ideia foi criar uma linha de desengraxantes. Certo? Na época, a gente não sabia se era melhor procurar um player de mercado e ofertar a molécula para ele desenvolver o mercado, ou se nós mesmos criaríamos nossa própria linha e atingiríamos o mercado. Há 4 anos atrás, a gente escolheu entrarmos nós mesmos no mercado com a nossa linha de desengraxantes, que foi o primeiro negócio da Ambievo. O segundo negócio da Ambievo, também partindo da molécula, é uma carreta, é um processo também patenteado, que chama RICOI. Esse processo é uma limpeza de solos contaminados com hidrocarbonetos por meio da nossa molécula, por meio do nosso solvente, o terpeno P. Depois dessa segunda tecnologia, veio a terceira patente, que é o IMACO, que é bem semelhante à descontaminação de solo, só que a gente faz uma recuperação de óleos em tanques. Então, é uma lavagem de tanque com um produto naturalmente correto. Eu vou começar falando um pouquinho dos desengraxantes. Quando a gente desenvolveu a linha, a gente analisou o mercado e desenvolveu, então, 6 linhas de produto. A gente tem produto para manutenção corriqueira, manutenção normal. A gente tem produto para linhas de spray, temos produtos para a linha de imersão, e a gente tem uma linha bem interessante, que é a linha de ciência, onde a gente tem a possibilidade de a partir da molécula de terpeno P, desenvolver novos produtos. Dentro dessa linha de ciência estão os produtos que a gente usa nos serviços patenteados, tanto no limpeza de solo, quanto no limpeza de tanques. Agora eu vou citar para vocês um pouquinho das vantagens do desengraxante da Ambievo. Tá? A primeira vantagem que a gente ressalta é o pH. A nossa molécula é bem estável. Dos 23 produtos que a gente tem em linha de desengraxantes, o nosso pH nunca sai da faixa do neutro, mesmo quando misturado com água dura, a gente consegue manter o pH entre 6,5 e 7,5. A gente se considera uma terceira linha de desengraxantes, visto que a gente considera uma primeira linha os hidrocarbonetos alifáticos, como thinner, toluol, que era muito usado na indústria no passado. Uma segunda linha a gente considera os mais comuns hoje no mercado, que são os desengraxantes cáusticos, que tem a soda cáustica como princípio ativo. E a gente entra numa terceira linha, então, que são os desengraxantes terpênicos. Tá? A primeira vantagem que eu vou citar tem a ver com o ponto de fulgor. Todos os nossos produtos, por mais que ele venha de uma matéria orgânica, eles são miscíveis em águas, e na própria formulação eles têm água. Então, nós estamos falando de produto que praticamente não são inflamáveis, pontos de fulgor acima de 200 graus. Como não podia deixar de ser, né, todos os nossos produtos trabalham com terpeno P e alguns tensoativos. Esses tensoativos, todos eles são naturais.
substituição de gravo alimentício, porque a ideia da Ambievo é ser uma empresa de ambiente, de meio ambiente, né? Então, a gente não usa nada agressivo em nossas formulações. Essa terceira vantagem é muito importante para os dois serviços que a gente oferta no mercado, as duas tecnologias patenteadas. O produto, o terpeno em si, ele não se mistura com óleo. Então, qualquer lavagem que eu fizer de óleo, de hidrocarboneto em geral, vai se gerar duas fases. Geralmente, o óleo vai para cima e o terpeno mais água vai para baixo. Certo? O produto tem uma vantagem sobre os cáusticos, que é muito citada no mercado, e que também é importante, tanto na carreta de limpeza de solo, como para a limpeza de tanques, que é o fato de ele trabalhar a temperatura ambiente. A gente sabe que a soda cáustica, em alguns casos, precisa de até 60 graus para ter uma ativação do poder de limpeza dela. O solvente da Ambievo não precisa de temperatura. Ele é o contrário. Com temperatura, você acaba acelerando a perca da molécula. O impacto ambiental, se a gente vê a formulação, vem quase tudo de fonte renovável. Então, a gente tem uma alergenicidade muito baixa, a toxicidade também muito baixa, e não podia deixar de ser, o produto é biodegradável, até 96% em 15 dias. Isso a molécula, não o produto pronto. Então, a nossa molécula é 96% biodegradável em até 15 dias. Aqui a gente vai dar alguns exemplos que eu passei, de mercado, exemplos de aplicação. Aqui é no mercado de açúcar e álcool, é uma limpeza de moenda, em que o cliente pediu para a gente poder registrar as fotos, porque era um caso de homologação. Então, a gente tem um antes e o depois, óleo vazando, depois da aplicação do produto. O produto aqui foi aplicado por spray de baixa pressão, ou seja, uma ação mecânica muito baixa, e mesmo assim a gente teve um resultado bem interessante. Foi um dos primeiros testes que a Ambievo começou a fazer com a linha de produtos. Aqui já no mercado de óleo e gás, isso aqui são placas de um separador água-óleo. Pode ver que a placa estava bem danificada. Esse separador estava operando há mais de 10 anos sem ter uma limpeza. E as primeiras placas retiradas foram lavadas no laboratório, e esse foi o resultado que a gente chegou. A gente usou um banho de imersão para poder, uma imersão com circulação para poder remover esse óleo craqueado que estava em cima das placas. Esse terceiro exemplo é numa linha de mineração. Esse equipamento chama-se classificador. Ele é uma rosca sem fim, que ele cospe uma graxa para fora, e como esse equipamento fica no alto, essa graxa não pode cair no solo por conta de contaminação. Então, esse é um platô que eles estão sempre limpando. E é uma graxa base asfáltica, uma graxa bem pesada, e a gente teve um excelente, vamos por assim, a gente teve um bom resultado contra uma graxa que a gente sabe que é um pouquinho mais difícil de limpar. Aqui é um exemplo no mercado automotivo, é uma quinta roda de caminhão. A gente pediu para o cliente, na época, usar bastante graxa mesmo, porque a gente queria ver qual que seria o verdadeiro poder do produto sobre a graxa. A gente sabe que o terpeno P vai muito bem quando a gente fala de hidrocarboneto. A graxa, ela é uma mistura, né, de óleo mais um sabão. E aí o sabão atrapalha a gente na limpeza. Então, a gente pediu para ele colocar bastante graxa para a gente ter um resultado plausível. Aqui eu vou falar um pouquinho da segunda tecnologia da Ambievo. Essa é uma tecnologia bem interessante, chama-se RICOI, é um processo patenteado, tá? É um processo de limpeza de solos contaminados com hidrocarbonetos em geral. Tá? As vantagens desse processo, é um processo fechado, ele não gera resíduo, então a planta ela vai até o local onde você tem a contaminação de solo. Para quem não conhece, geralmente contaminação de solo, você vai até o local, você retira a terra, você leva toda essa terra para uma cimenteira para você poder queimar. Essa queima gera resíduos, esse transporte é um transporte perigoso. Qual que foi a ideia da Ambievo? Acabar com isso. Então, toda a limpeza é feita no local e a gente já devolve o solo limpo no próprio local. Esse processo nasceu também do terpeno P. Sem o terpeno P não seria possível fazer esse processo. A grosso modo, o que a gente faz dentro da carreta é uma lavagem do solo mesmo. Então, você sob alta pressão, joga terpeno P contra o solo contaminado. Como eu falei para vocês que o terpeno P não se mistura com óleo e ele pode trabalhar frio, a gente pode fazer isso dentro do ambiente confinado e a gente consegue, no final, devolver para o cliente o solo limpo, o óleo e a fase de produto volta para a carreta para ser usado numa próxima limpeza. Esse processo é muito interessante. A gente vou até contar um detalhe para vocês. No ano passado, a NASA, o governo do Estado americano e a Nike promoveram um concurso mundial de química verde. Certo? O CEO da Ambievo, Fernando Pecoraro, enviou a tecnologia RICOI para esse prêmio. Para nossa surpresa, o Brasil e o RICOI foram selecionados entre as 10 tecnologias verdes do ano passado.
E, para nossa maior surpresa ainda, após o evento, que foi numa das sedes da NASA nos Estados Unidos, o RICOI foi premiado com o primeiro lugar como tecnologia verde do ano de 2015. Então, o RICOI realmente é uma tecnologia inovadora, não existe no mundo e vem para ficar. Agora eu vou falar um pouquinho do IMACO, a nossa terceira tecnologia patenteada. O IMACO é um processo de limpeza de tanque. Eu não sei se vocês já acompanharam limpezas de tanques dentro de petroleiras. O maior problema é a fase que está craqueada. A fase lá de baixo ela fica incrustada de tal forma que você não consegue bombear. Então, você pega tanques gigantes que você bombeia até uma parte, e quando chega naquele final, você não consegue bombear e o tanque fica inativo. Você vai perdendo volume do tanque. Qual foi a ideia da Ambievo? A Ambievo sabe que tem o terpeno P do seu lado e sabe que é uma molécula que quebra esse óleo. Partindo do princípio da carreta de limpeza de solos e de circuito fechado, o que a Ambievo faz no cliente final é o seguinte: a gente chega com um conjunto de bombas, onde você cria um circuito fechado no tanque. A partir do momento que a solução de terpeno P começa a entrar em contato com o óleo que está lá embaixo craqueado, ela começa a quebrar esse óleo e deixar ele liquefeito. Uma vez ele liquefeito, você pode voltar a bombear. E voltando a bombear, você consegue fazer a limpeza do tanque. Aqui tem alguns exemplos de tanque, alguns trabalhos que a gente fez no ano passado. Esse tanque de 48 metros cúbicos é um caso interessante. Foi um tanque que foi feito no Nordeste. Após a limpeza, o óleo que foi recuperado, foi passado, a emulsão que limpou o tanque, ela foi passada por uma centrífuga, e, para nossa surpresa, o óleo separado estava com grau de uso. Então, na verdade, um produto que, para o cliente, era perdido, se transformou em óleo bom para uso de novo. Certo? Esse foi um caso bem interessante que aconteceu no Norte. A ideia da minha apresentação hoje era falar para vocês da molécula de terpeno P. A gente tem diversos players de mercado que, como eu falei, na linha de desengraxantes, a gente optou por trabalhar com uma distribuição própria, mas a gente acredita que alguém já estabelecido no mercado seria uma melhor opção de trabalho. Então, a gente está aberto a conversas. Queria agradecer a todos e uma boa tarde.